13 mortes, todas ligadas a uma única mulher, e um veneno invisível. Esta é a história de Marie Besnard, a boa senhora de Loudun, cercada por segredos que nem a justiça conseguiu decifrar. Marie-Joséphine Philippine d'Avolan nasceu em 15 de agosto de 1896 em Saint-Pierre-de-Mans, uma pequena localidade rural no oeste da França. Filha única de pais trabalhadores, cresceu imersa na simplicidade da vida do campo. Desde criança, Marie era conhecida por ser observadora, reservada e pouco dada ao convívio social. Seus pais, à frente de pequenas propriedades agrícolas, ensinaram-lhe os valores do trabalho duro, da discrição e do respeito à tradição familiar. As manhãs de Marie eram pontuadas pelo toque dos sinos da igreja e pelo cheiro da terra lavrada. Seu cotidiano, embora simples, era muito organizado e pautado pela necessidade de aproveitar cada recurso disponível. Da infância à adolescência, aprendeu a administrar pequenas tarefas domésticas, a cuidar dos animais e, com o tempo, interessou-se pela gestão dos negócios familiares. O ambiente silencioso e estável que caracterizava sua educação moldou-lhe uma personalidade introspectiva, marcada por um olhar atento e pelo hábito de ouvir mais do que falar. Apesar do isolamento do vilarejo, Marie cresceu rodeada por parentes, primos e vizinhos, cultivando uma rede de relações que mais tarde seriam fundamentais em sua trajetória. O senso de pertencimento e responsabilidade para com a família consolidou-se, e à medida que a amadurecia, o desejo pelo crescimento pessoal e material começava a surgir, ainda que de forma discreta. Por volta dos 20 anos, tomou a decisão que mudaria os rumos de sua vida. Casou-se com seu primo, Auguste Antin. A união, celebrada em 1920, era bem vista entre as famílias, pois unia não apenas laços de sangue, mas também interesses econômicos e propriedades. O casamento seguiu o padrão do interior francês da época, discreto, pragmático e fundamentado na colaboração mútua para o trabalho e a construção de patrimônio. Nos primeiros anos, Marie e Auguste levaram uma vida reclusa, longe de grandes festas ou exibições. O foco estava na gestão do lar, nas colheitas e em cuidar das terras e negócios que sustentavam a família. Contudo, por trás dessa rotina, havia um obstáculo silencioso. Auguste sofria de problemas crônicos de saúde, algo que se agravaria com o tempo. Em 1927, a aparente normalidade foi abalada. Auguste faleceu de forma repentina. O diagnóstico oficial registrou pleurisia provocada por tuberculose. A notícia entristeceu o vilarejo e todos que conheciam o casal. O funeral foi modesto, mas suficiente para que vizinhos e familiares expressassem sua solidariedade. Contudo, chamava a atenção a forma como Marie reagia. Não houve choro inconsolável ou gestos dramáticos. Vestida de preto e sustentando um semblante sereno, ela acompanhou a cerimônia até o fim, sem perder a postura. Aos 31 anos tornava-se viúva, mas em vez de ceder à fragilidade do luto, demonstrou força incomum para retomar, sozinha, a administração dos bens e propriedades herdados. Essa postura alimentou comentários silenciosos. Alguns admiravam sua resiliência, outros a viam como excessivamente fria. Entre papéis, negociações e decisões, mostrou desenvoltura no trato com fornecedores, arrendatários e negociantes locais. Nada parecia abalar sua capacidade de manter controle sobre o que lhe pertencia, e isso, embora positivo para alguns, começava a gerar certo desconforto em outros. 2 anos após a morte de Augusto, Maria deu um novo passo. Casou-se novamente, agora com Léon Besnard, homem de espírito empreendedor e dono de considerável patrimônio Loudun, uma cidade mais próspera e movimentada que seu vilarejo natal. Com Léon, a perspectiva de vida muda radicalmente. O casal passa a residir em uma confortável casa, enquanto administra diversos empreendimentos, desde propriedades para aluguel até pequenos comércios.
A chegada a Loudun elevou o status social de Marie, agora conhecida como Madame Besnard. Sua imagem era de uma mulher equilibrada e respeitável, generosa em gestos comunitários, mas extremamente zelosa com sua vida privada. Dizia-se que ela sabia se fazer presente para oferecer ajuda a quem precisasse, mas sem permitir excessiva intimidade. Essa dualidade despertava admiração e curiosidade. Paralelamente, com o crescimento do patrimônio, aumentava também a teia de relações que a cercava: familiares, amigos, inquilinos e conhecidos. Alguns dos quais mais tarde se tornariam protagonistas involuntários de um enredo sombrio. Foi ainda durante esse período de prosperidade que uma sequência de acontecimentos curiosos começou a se formar. A partir do fim dos anos 1920, a vida ao redor dos Besnard passou a ser marcada por mortes frequentes dentro do círculo próximo de Marie. O pai, a mãe, sogros, primos, amigos e até seu primeiro marido. A princípio, ninguém via nisso um padrão. Afinal, a época era marcada por altos índices de doenças fatais e diagnósticos médicos, muitas vezes superficiais, contabilizavam óbitos como pneumonia, hemorragia cerebral, infecções ou acidentes. Mas com o tempo, os números começaram a parecer exagerados demais para coincidências. Na boca pequena surgiam comentários. Por que tantos morriam perto de Marie? Haveria algo a mais por trás dessas tragédias? Fofocas sugeriam antigas desavenças familiares, disputas secretas por heranças ou simples má sorte. Mas para alguns, o comportamento sereno da viúva em cada enterro soava como um traço perturbador. Quase nunca se viam lágrimas. Após as cerimônias, ela voltava à sua rotina, administrando com firmeza as propriedades herdadas e reforçando sua segurança financeira. O clímax dessa sucessão de tragédias veio em 25 de outubro de 1947. Naquele dia, Leon Besnard adoeceu de repente após um almoço. O médico registrou uremia como causa da morte, mas a reação foi diferente. Desta vez, instantaneamente surgiram suspeitas. Louise Pinto, amiga e inquilina dos Besnard, começou a dizer que Leon acreditava estar sendo envenenado e que ela própria já tinha visto Marie servir-lhe sopa em uma tigela que, supostamente, continha algo suspeito no fundo. Com o crescente volume de boatos e cartas anônimas enviadas à polícia, o caso virou pauta urgente. A pressão popular obrigou as autoridades a ordenar a exumação do corpo de Leon. O resultado chocou: níveis de arsênico muito acima do esperado em situações naturais. A partir daí, a investigação se expandiu para outras mortes ocorridas no entorno de Marie, revelando um padrão assustador. Das 13 pessoas exumadas, 12 possuíam doses letais de arsênico. A lista incluía Augustin Thiem, oficialmente falecido de pleurisia, mas com 60 miligramas de arsênico nos restos mortais. Auguste era o seu primeiro marido. Pierre Davolan, pai de Marie, morto em 1940 com um diagnóstico de hemorragia cerebral, mas com 36 miligramas de arsênico no corpo. Pais de Leon Besnard, o pai após comer cogumelos suspeitos, a mãe, vítima de pneumonia, ambos com arsênico identificado. Casal Rivet, amigos próximos, Monsieur Rivet, pneumonia, com 18 miligramas de arsênico, Madame Rivet, aortite, com 30 miligramas. Pauline e Virginie Laleron, primas de Marie, mortas em 1945, supostamente por ingestão acidental de tóxicos, mas com altos níveis de arsênico. O próprio Leon Besnard, encontrado com 19,45 miligramas de arsênico após exumação. Todos esses casos, inicialmente explicados como doenças ou acidentes, passaram a ser vistos sob a lente da suspeita. O mais curioso era o fato de muitas dessas vítimas terem deixado bens ou heranças para Marie. A coincidência entre as mortes e o benefício econômico obtido por ela tornou-se um dos pilares da acusação. O quadro era grave: 13 mortes em pouco mais de 2 décadas, quase todas ligadas por sangue, casamento ou amizade íntima. E o mesmo elemento químico, o arsênico, como denominador comum. Essa sucessão de eventos, sem explicação clara,
colocaria Marie Besnar no centro de um dos julgamentos mais famosos e controversos do século XX. Mas, naquele momento, o que se via era uma cidade tomada por boatos, um número crescente de cadáveres exumados e um mistério que, até hoje, desperta o interesse de historiadores, criminologistas e curiosos por grandes enigmas não resolvidos. Os julgamentos de Marie Besnar, conhecida como a Boa Senhora de Loudun e acusada de envenenar 13 pessoas próximas a ela, foram complexos, longos e recheados de controvérsias técnicas e científicas que levantaram dúvidas profundas sobre a acusação. Aqui está um detalhamento mais aprofundado dos processos judiciais que ela enfrentou. O primeiro julgamento de Marie Besnar começou em fevereiro de 1952 na cidade de Poitiers, França. A acusação baseava-se na descoberta de níveis anormais e letais de arsênico nos corpos exumados de várias vítimas, incluindo o segundo marido, Leon Besnar, o primeiro marido, Auguste, pais, sogros e amigos próximos. O principal perito da acusação foi o médico legista e toxicologista Georges Berrault, que usou métodos analíticos modernos para detectar o arsênico. Ele concluiu que as vítimas foram envenenadas lentamente. Entretanto, a defesa questionou duramente as técnicas e os métodos utilizados por Berrault, especialmente sua alegação de que poderia diferenciar arsênico de antimônio a olho nu, o que foi refutado pelos advogados de defesa. Durante o julgamento, surgiram problemas graves de manejo das provas. Amostras de tecido foram perdidas, rótulos de frascos confundidos e várias contaminações possíveis nas análises foram apontadas. A defesa também apresentou a hipótese de que o arsênico poderia ser originário do solo do cemitério, onde os corpos foram enterrados, influenciado por fertilizantes, ornamentos metálicos e outros agentes ambientais. O tribunal não chegou a um veredito neste primeiro julgamento. A corte pediu mais tempo para a análise da prova científica, adiando o processo. Na ausência de um veredito definitivo, Marie foi mantida em prisão preventiva até 1954, quando foi permitido que aguardasse o próximo julgamento em liberdade mediante pagamento de fiança. O segundo julgamento ocorreu em Bordeaux, onde uma nova equipe de especialistas reexaminou as evidências. Este painel incluiu superespecialistas em toxicologia, porém, eles não chegaram a um consenso claro e houve rupturas graves durante os depoimentos. Um dos peritos chegou ao ponto de abandonar o testemunho em meio à audiência, recusando-se a continuar. Novamente, as dificuldades técnicas e científicas para provar o envenenamento criminoso foram fundamentais para prolongar o processo. Enquanto isso, surgiram relatos policiais de que Marie teria supostamente planejado contratar gangsters para silenciar testemunhas inconvenientes da vizinhança, o que aumentou o clima de tensão em torno do caso. Mesmo assim, o segundo julgamento também terminou sem condenação, e outro adiamento foi decretado para permitir a continuidade das análises. O terceiro e último julgamento aconteceu 7 anos depois, em 1961, também em Bordeaux. Com avanço científico limitado e pouco novo material probatório disponível, a defesa focou em desmontar as provas com base nas falhas anteriores. Os especialistas admitiram que havia limitações nos métodos da época para determinar a fonte do arsênico e que fatores externos, como o cultivo de batatas próximo aos túmulos com fertilizantes contendo arsênico, poderiam explicar a contaminação das vítimas. A defesa também desconstruiu os depoimentos de vizinhos que haviam alimentado a acusação e ressaltou incoerências e possíveis perseguições pessoais. Após poucos dias de julgamento, o júri deliberou por apenas 3 horas e 25 minutos, decidindo pela absolvição de Marie Besnar em 12 de dezembro de 1961, alegando falta de provas conclusivas. Apesar das suspeitas e das evidências toxicológicas, as dúvidas científicas, os erros das perícias e as controvérsias legais pesaram a favor da ré, garantindo-lhe o benefício da dúvida. A decisão de absolvição dividiu opiniões. Enquanto uns comemoravam a exaltação dos princípios jurídicos,
Outros lamentavam o que lhes parecia um erro judicial grave. Após a absolvição, Marie retirou-se da vida pública. Passou os anos seguintes em silêncio, morando em Loudun, longe do assédio da imprensa e do olhar curioso dos vizinhos. Nunca confessou qualquer crime, mantendo sua versão de inocência até o fim. Em 1980, Marie faleceu, encerrando sua existência sem revelar nenhum segredo e sem jamais perder a compostura. O caso Marie Besnard permanece um dos grandes mistérios do crime francês. Sua trajetória, marcada pelo contraste entre simplicidade rural e o espetáculo midiático pela sequência de mortes e pelo embate entre ciência e justiça, ecoa até hoje. A história repleta de nuances e ambiguidades desafia interpretações fáceis. Seria Marie uma assassina fria ou vítima de perseguições e de uma perícia ultrapassada? O enigma permanece aberto, alimentando o fascínio e o debate sobre os limites da verdade. Assassina fria ou inocente vítima das circunstâncias? As respostas morreram com Marie Besnard, e o mistério permanece até hoje.